No episódio mais recente do A Casa, sua podcast, recebemos Moacir Agnes, fundador e proprietário da Agnes Empreendimentos, que compartilhou sua trajetória de mais de 20 anos no setor da construção civil. Ao longo dessas 2 décadas, Moacir atuou sempre contribuindo para o crescimento e valorização da região. Moacir trouxe reflexões valiosas sobre como alcançar crescimento sólido e sustentável e quais estratégias adotar para se manter competitivo em um mercado cada vez mais desafiador. Com sua experiência prática e visão estratégica, destacou a importância da credibilidade, do cumprimento de prazos e da construção de relacionamentos de confiança com clientes e parceiros. Foi uma conversa inspiradora sobre empreendedorismo, inovação e determinação, que mostra como a dedicação e a seriedade podem transformar negócios e impactar positivamente toda uma comunidade. Moacir, você que começou do nada, como é que tu não teve medo? Como é que tu teve coragem de começar, cara? Simplesmente correr atrás, superar os obstáculos e aceitar ideias de outras pessoas, filtrar o que as outras pessoas estavam indicando. Foi isso que aconteceu no início. Um pedreiro, vizinho meu, fui construir a primeira casa no primeiro terreninho que eu comprei para construir a minha residência para sair do aluguel. Tu começou um negócio, tu ia fazer uma casa pra morar, é isso? Ia fazer uma casa para morar. Entendi. E aí o vizinho chegou, não, sou pedreiro. Ele tinha uma casa que ele tinha umas crianças lá, que é uma creche, né? Aham. E ele deu a ideia, não, por que não aproveita o terreno, tem 360 metros, já faz um predinho com umas kitnet. Aí eu falei pra ele, não tenho dinheiro pra isso, eu sou um jardineiro, né, cortador de grama. Certo. Ele, não, começa, vai até o telhado, termina vai morar nesse e depois vai terminando aos poucos. E quando cheguei no telhado, acabou o dinheiro, não deu pra terminar um pra morar. E é engraçado, né, Moacir, que muitas vezes o nosso podcast ele fala para empreendedores, né, às vezes as pessoas ficam pensando assim, elas ficam esperando o melhor momento para começar, né? Sim. E tu já deve ter ouvido aquele negócio, se conselho fosse bom, eu não daria, né? Às vezes, a maioria das vezes você falou uma coisa que é legal, a gente ouve o que a gente precisa fazer e às vezes não dá bola, né? Você Sim. pegou a dica. Peguei a dica dele, fui lá, fiz o que ele deu a ideia, aí acabou a grana. Aí vou ter que correr atrás. E a hora que acabou a grana, como é que você ficou? Você ficou preocupado? Deu um medo, né? Porque imagina, teu primeiro negócio, pô, acabou a grana e tu não tinha terminado a casa ainda? Eu fazia jardim, né? Já, entendi. Cuidava de jardim, fazia manutenção de Sim. jardim. Aí a minha ideia foi, não, vou até na imobiliária, porque eu não entendo nada, né? Sim. Vou falar com o dono da imobiliária o que daria pra fazer, vou vender tal, pra terminar outro, depois terminar mais um. Aí ele deu as ideias, falou, não, faz um gesso diferente, uma zanca no gesso, um grafiato naquela época fazia uma textura numa parede. E também busquei essas ideias e consegui pegar 5 mil na época emprestado com um amigo meu. Aí fui até o banco, primeira coisa, o banco me emprestou 5 mil também na época. Hoje quer emprestar 40, 50 milhões, sim. juro, né? Sim. Mas na época não tinha crédito, porque era o início. Claro. E aí fui dando jeito. Falei, não, vou terminar então humanidade. Foi onde entrou meu irmão, que ele tinha um pouquinho de dinheiro guardado lá. E eu falei, vê aí e tal. Conseguimos terminar a humanidade. E ele aí, teu irmão, como que é o nome do teu irmão, Moacir? Odair. O Odair, ele acreditou também. E o interessante é que tu correu atrás, né? Tu não viu, porque às vezes as pessoas elas têm vergonha, né? Sim. Eu fiz algo, não deu certo, eu não sei como resolver. E você foi na humildade, né? Pensou muito bem, pô, quem que sabe vender e pode me ajudar? Uma imobiliária, né? Você Sim. pensou bem. Pô, eu preciso de terminar preciso de recurso. Foi atrás das pessoas, provavelmente tomou vários não, né? Aí teu irmão acreditou em ti, o banco acreditou bem pouquinho, fez e aí vendeu. Isso, até mudei, porque eu já tinha começado a colocar o azulejo que chama na parede da cozinha. Aham. E aí era um pequenininho. Aí Sim. pra vender ele falou, melhor colocar um maiorzinho tal, que chama mais atenção tal, tem que ser um produto melhor. Aí eu coloquei essas ideias em prática. E essa unidade, a primeira que terminou, 40 metros.
quadrados. Na época vendeu 45 mil reais em menos de um mês vendeu. Isso, para quem tá nos acompanhando, foi nos ingleses, né? Nos Os ingleses, em Floripa. A gente vai falar que é Floripa porque podcast aí, graças a Deus, o pessoal assiste pelo Brasil inteiro. Em Florianópolis, nos ingleses, que é um bairro de praia. Sim. E vendeu rápido depois com as dicas, vendeu super rápido. Isso, vendeu rápido essa unidade, daí fui fazer outra unidade, aí o corretor, não, já tenho cliente para essa também. Quando veio, eu tinha feito 3 unidades concluídas e vendidas e 3 de embaixo seriam minhas, eu ia morar em uma e alugar as outras 2. Então tu começou, o Moacir, né, como vocês já viram a apresentação que a gente fez, você começou a Agnes fazendo uma casa para morar, hoje que é uma empresa sólida, já construiu, você até falou antes a quantidade de imóveis, então às vezes, não sei se isso ocorreu com você, talvez começou meio que sem querer, você não imaginava que você ia ser hoje isso. Pra te ver, ó, a primeira vez que fui pedir tijolo, eu cortava a grama, o mestre de obra falou, ó, pede lá 2.000 tijolos, na época chamavam um caminhão que vinha lá de fora de Canelim. Eu liguei lá e perguntei, ó, manda pra mim os tijolos. Ele, tá, de 6 furos, de 8 furos. Eu, pô, mas tem 2 tipos de tijolo, eu nem sabia isso. Aí eu corri atrás, então, eu não conhecia nada, mas fui procurando conhecer e depois já ia aprendendo pra próxima já fazer o pedido correto, né? E isso é interessante, né? E tu teve uma coisa que eu percebo agora, você falando, que é muito importante, que é a humildade, né, de buscar o conhecimento, né? Foi na imobiliária, desde da pessoa do tijolo, foi buscar o crédito, porque muitas vezes as pessoas, não sei se você já se deparou com isso, Moacir, você dá uma excelente dica, algo que tu já fez, sabe que dá certo, e a pessoa olha pra você, mas... Não acredita, né? Exatamente, faz aquela cara de que acreditou, né? Exato, isso é bastante comum, né? Vou acreditar para não perder a amizade. Isso, exatamente. Não, e a oportunidade, porque como o vizinho deu essa ideia e tal, se eu fosse construir a casa, ia mobilizar ali o meu capital e ia ficar naquilo ali, continuar jardineiro. E a oportunidade, assim teve a oportunidade depois de, como iria ser para aluguel, aí resolvi vender, eu estava proprietário só de 3 unidades ali, 3 eram outros proprietários. Sim. Vou vender essas outras 3 também e vou comprar outro terreno onde eu vou fazer um prédio de 6 unidades só minhas. Quando iniciei a outra obra lá, estava no baldrame, veio o corretor já com o cliente para comprar 2 unidades que ele pagaria uma à vista e a obra não tinha nem começado. E outra no final, na conclusão. Aí eu olhei pro empreiteiro e falei assim, quer saber? Eu acho que vou virar construtor. Foi ali que deu a chave, né? Aí o empreiteiro, bem dos interiores, assim, você pegar jeito pela coisa. Então tu vê, nem o empreiteiro não me incentivou, vamos lá, vamos fazer prédio, eu vou tocar pra ti e tal. Então sempre eu corria atrás com a minha intuição e a oportunidade, porque nesse momento eu poderia falar assim, não, vou fazer aqui 6 unidades agora, vou morar em uma, vou alugar 5. Vou comprar uma rede, vou pra praia, tô de boa. Já morava nos ingleses. Praia pertinho ali. Isso. Falei, não, quer saber? E peguei aquele dinheiro, na época era, e daí já vendeu a 65 mil. Já pegou mais, era menos de um ano depois. Falei, pô, esse negócio aqui valoriza. E até hoje, né, o investimento mais seguro, que é mais rentável, é terreno e apartamento, ou casa, né? Não tem outra coisa que é mais segura. Eu peguei aquele dinheiro, já fui na mesma rua, tinha uma plaquinha lá, um lote à venda, direto com o proprietário. 70 mil, enterrei mais 5 mil, já comprei outro terreno. E eu andava com um golzinho. Já foi pra obra. Né, um golzinho rompando, fazendo barulho, poderia comprar um carrão, já vou comprar uma caminhonete. Sempre primeiro investindo na empresa, né? E aí, essa obra eu fiz em 6 meses, 6 apartamentos e já... Quando eu tava no 3º pro 4º mês, eu já tava indo para outra, na mesma rua. Então foi... Criando e aí... Investindo, entrava o dinheiro, nem deixava esquentar no banco, né? Já investi, já procurava. No sábado ia atrás, ver terreno e tal, passava de rua em rua, analisar... Ia mesmo de rua em rua, sem uma plaquinha, tinha um terreno vago, né? Onde tu achava... E já ficava quebrando a cabeça. Bairro, né? Aqui vai dar um prédio assim, aqui daria para fazendo a matemática, né? Trabalhando bastante sempre, né? Então poderia trabalhar. Primeiras 3 obras eu trabalhava no jardim ainda,
chegava em casa de noite, passava com a lanterna, conferia o reboco e tal, se tava legal. No início, tu trabalhava junto em outro negócio. Sim, Trabalhava, fazia fazia jardinagem durante o ainda dia e o e pedreiro que tocava, porque eu nunca trabalhei em obra, tipo pregar, fazer reboco, essas coisas eu nunca fiz. e quando é que você analisou assim: "Poxa, tô crescendo", porque daí isso também é uma outra coisa que acontece, né, aí você viu que dava dinheiro, dava lucro, Uhum. mas aí muitas vezes as pessoas elas acomodam, né, "Ah, isso pra mim tá bom e tá tudo certo". E o que que te fez querer crescer e buscar outra, onde é que tu pensou: "Pô, vou fazer mais", porque pela quantidade de obras que você já fez, Uhum. em algum determinado momento você começou a fazer obras maiores e construir mais. O que que te levou a querer continuar crescendo e não tipo assim: "Ah, vou parar, tá bom pra mim"? Uhum. É, foi quando estava com 27 anos que eu fui para um empreendimento maior, já com elevador e tal, com cobertura, mais perto da praia ali, na área nobre dos ingleses. E eu já tinha construído 3 dessas obras menores, que eram só 2 pavimentos, sem elevador, mais básico. Aí quando fui para essa, aí que eu peguei na mesma rua, eu fiz uma obra legal, comprei um terreno de uma associação do catarinense aqui de Florianópolis, e eles viram que ficou boa a obra quando eles tinham outros terrenos para venda, que eu fui comprar um desses terrenos, eles ofereceram os 3 de uma vez só, e cada terreno era o dobro do tamanho daquele, em permuta. E é ali que eu vi que não, agora tem o potencial de crescimento, e aí foi lançado então em 2009 para 2010, 50 unidades Tu nesse estava terreno. até então estava acostumado a lançar quanto? 6, 8, 10, É, aí 50 por 5 vezes mais, é muita sim. coisa, né. Talvez você que não construa não tenha ideia, né, mas para fazer um prédio precisa de várias pessoas, vários caminhão de Concreto, grana concreto, também, um muita cronograma, né. grana, É, então, exatamente. eu tinha construído 10 unidades ali, e aí como foi um prédio que eles gostaram, eles fizeram a permuta, mas eu falei assim: "Não tem como fazer ao mesmo tempo". "Não, nós podemos te dar um prazo". Aí eu pedi 18 meses para cada empreendimento, que seriam 4 anos e meio. Quando deu 3 anos e pouco, já estava concluído os 3 Ou seja, prédios ali, bloco A, B e né, C, e total entregue. Aí até hoje estou construindo em terrenos deles, porque eu fiz o quê? Qualidade e prazo, então nunca atrasei nenhuma obra, então eles ficaram muito satisfeitos com a qualidade do produto e também o prazo que a gente sempre fica em cima para não atrasar pra nenhuma obra. não atrasar, pra honrar, né. Porque quando a pessoa contrata, né, isso é normal, né. Quando a gente compra alguma coisa, a gente espera o quê? Que a gente vai receber no prazo combinado, né. Com E aí você entregou antes, então você até surpreendeu positivamente, né, que fez provavelmente com que eles gostassem mais e até hoje tem os terrenos pra E até hoje continuo entregando antes do prazo, inclusive tem um empreendimento que era para dezembro do ano que vem, que um bloco de 40 unidades a gente vai entregar meio ano antes, vai entregar ali em aham. junho de 2026. E entendi, legal. E uma coisa que é bem importante, Moacir, é com as pessoas, né, qualquer tipo de negócio, qualquer empresa tem as pessoas, porque não é você que fazia, né. Como é que Sim. você faz para lidar com as pessoas, desde lá teu primeiro empreiteiro da primeira casa até hoje, com não sei se você contrata empresa terceirizada que constrói, se são Uhum. colaboradores, mas mesmo se são terceirizados, são pessoas, né. Se você chegar lá e eles não gostarem de você, tem muito mais chance deles não Isso. realizarem da maneira como deve ser feito, né. Tem que ser uma análise bem criteriosa sempre quando vai contratar, né, pesquisar. Até hoje tive 3 entrevistas de emprego para o meu escritório, então pesquisar antes, né, a pessoa, tal, porque a mão de obra é muito importante, principalmente obra, que todo mundo tem uma reclamação de: "Ah, a Claro. mão de obra é difícil, mão de obra é a mais complicada que tem", então tem que ser muito criterioso, e aí vai formando uma equipe. Então durante 19 anos construindo, graças a Deus hoje, nós temos uma equipe até própria, antes era empreiteiro, Aham. hoje nós temos registrados na Agnes, aí tem os engenheiro que cuidam, e nós temos mão de obra própria e até tem uma van, que a gente adquiriu uma van e traz aqui de fora do continente e tal, é bem selecionado. E às Claro, vezes lá dentro da ilha, como tem muita obra e sim, tal, aí para selecionar uma mão de obra mais qualificada não é tão fácil de encontrar, né. claro. E como é que você faz para fazer com que esse povo trabalhe
feliz, renda, produza, porque não é fácil, né? O cara na obra, ele enfrenta sol, chuva, pega vento sul lá também. Sim, bastante vento, Vento sul, vento não sei o tem que quê. dar bastante condições de trabalho, que lá nós fizemos um alojamento, toda essa parte tem chuveiro, tem até geralmente tu ia lá em obras nos ingleses, tu chegava lá, os caras tinham lá só um quadradinho lá que era o banheiro, Aham. a gente tem o sabonete, papel toalha, tudo certinho, refeições de manhã, almoço também, então uma qualidade, estrutura, equipamento, EPI, né, aí tem acompanhamento também do técnico de segurança, é dado todos os cursos. Então toda essa qualidade na estrutura e desde trazer de casa com um veículo próprio, toda essa Claro. deixa em casa final do dia, Tu gera um é, conforto todo acompanhamento para que eles sim. possam render, né? Porque essa é uma das dores muitas vezes das empresas, né? Como é que eu faço para o meu pessoal Uhum. produzir melhor, né, e entregar no prazo, né? Porque você tem um prazo e não é você que Sim. faz, né? Então você depende lá das pessoas que vão motivar as pessoas. E devem ocorrer, às vezes, isso é normal, né, alguns estresses. Como é que você lida com isso, cara? Porque isso é uma pergunta que os empreendedores falam muito, assim: "Pô, Estresse interno de pô, trabalho. de obra, de", Uhum. porque obra é uma coisa que é difícil, né, gente. Tem que ter um jogo de cintura ali, então sempre absorver primeiro, não ir no momento da emoção, né. E aí também, nesse empreendimento de 93 unidades, são 3 blocos, A, B e C. Aí quando entrou mais uma equipe lá para acelerar a parte estrutural do bloco B, aí nós nos organizamos com a experiência que a gente tem, de fazer mais uma outra instalação, como o terreno é grande, então ficou uma Aham, instalação para quem já estava, né, e mais entendi. uma outra instalação de banheiros, toda a parte de refeitório e tal, porque realmente às vezes tem um pouquinho dessa parte de De conflito entre são conflito, pessoas, de né. concorrência, são pessoas e tal, Claro, e sempre organizar. Principal fator é organizar, né, ter organização já, tu prevê chegar lá na frente que pode acontecer, que não vai ser bom, e já prever isso antes e já tomar as medidas. claro. E uma outra pergunta que eu faço, observando as obras de vocês, e até o nosso podcast, né, ele surge para falar sobre empreendedorismo, né, e para que a gente possa ter o podcast, a gente tem os patrocinadores. Carinhosamente, a gente chama o patrocinador que a gente considera mais importante, a gente chama ele de patrocinador cultural, que é a pessoa que traz o conhecimento, que é você. Então, pô, quero te agradecer muito aí tua presença, o teu tempo que tu fez. Andou, não foi tão perto para chegar até aqui, né, a gente grava ele no início da noite, então tem trânsito, tem tudo isso. Pô, muito obrigado aqui pela tua presença. A gente vai deixar o contato do Moacir e da Agnes Consultores, eles fazem uns prédios muito legais, principalmente em Jurerê, né, e tu falou que fez os Inglês. ingleses também, né, É, e depois a próxima pergunta que eu vou fazer é sobre o design dos prédios. Então a gente vai deixar aqui o contato. Você que está nos assistindo e talvez quer morar, quer investir em Floripa, é uma excelente oportunidade. Vocês acabaram de falar que o homem diz que ele nunca atrasa a obra, né, e tem permuta até hoje, não precisa nem ir atrás, isso é sim, raro, e a os gente conhece terrenos vêm. isso, exatamente. E a gente sabe que muitos consultores incorporadores, eles precisam ir atrás, e Sim, porque você entregou um bom produto no prazo, né, você tem até hoje, né, então esse sensacional isso. Te agradecer a tua presença e te agradecer também a Carol Group, né, que é a Carol Cortinas, a Carol Decora, a Carol Imóveis e a Carol Reveste, que gentilmente nos patrocinam, cedem sempre o espaço, né, para a gente gravar o podcast. Hoje a gente está gravando aqui na Grande Floripa, a gente grava também em Balneário Camboriú e São Paulo, né, sempre nos endereços deles, então muito obrigado. E a Inovacom Contabilidade, que inclusive é a contabilidade da Carol Group. Então agradecer os patrocinadores, sem os dois não teria o podcast, e principalmente você. Quando a gente fala da Agnes, eu dei uma olhada nos prédios e a gente trabalha muito nessa área, e eles são muito bacanas. E você falou uma coisa bacana, quando você não conseguiu nem fazer o primeiro, você foi na imobiliária, você pediu as dicas para ele, ele te deu as dicas e você topou até trocar o azulejo da parede. arranquei, A maioria tem orgulho e jamais faria isso, ou por sim, orgulho ou por custo. E eu percebo que hoje o design que você usa, ele é muito bacana. Com certeza tem arquitetos e tal, uma equipe que sim. faz isso. Da onde que veio essa ideia? Pô, vou fazer mais bonito para vender melhor, lá desde o começo, né?
Sempre aprimorando, porque eu falo que o feijão com arroz tem bastante. Então, até um restaurante, quando você vai, às vezes, num restaurante, aqueles lá no em Floripa, Sim. Costelaria Ponta da Agulha, tem fila na hora do meio. Aí tem restaurante lá, ô, tô sem cliente, não sei o quê. Então, a qualidade, então buscar fazer o diferente, não fazer o básico. Então, eu trago também bastante ideia quando eu viajo para fora. Nesse prédio de Jurerê, a gente fez a piscina com vidro para o salão de festa. Então, você tá no salão de festa, se tiver as crianças lá nadando, você vê. E da onde eu trouxe essa ideia? Foi lá de na da Dubai, não, talvez? Dubai não, deu um branco agora, Bangkok, desculpa. Bangkok, olha só, na Estava lá em Tailândia, Bangkok, entendi. na Tailândia. Tu estava num Aí eu prédio que estava era assim? sim, no rooftop lá, eu Entendi. estava no bar na parte de Aham, baixo, e aí tinha um vidro, era o fundo da piscina. entendi. As crianças nadando, falei: "Pô, que bacana". Já fiz o vídeo, tu vem, de férias, mandei para o arquiteto, e o prédio lá de Jurerê estava levantando o estrutural. Entendi. Eu falei: "Ó, coloca alguma ideia disso aí lá, o que der pra fazer", aí tinha umas cascata também, só que não tinha espaço pra colocar a cascata, falei: "Ó, no próximo empreendimento a gente coloca". E esse vidro ficou bacana lá, quem quiser conhecer, ele ficou entre o salão de festa e a piscina, então tu tá no salão de festa, tu Tu vê vê, pessoa nadando. olha só, muito E legal. aí no design a gente traz várias ideias disso aí de fora, né, do Brasil também, vai pegando onde deu certo e agrega valor no empreendimento, né. E agrega valor e eu imagino também que facilita na hora de vender, né, os corretores Sei. imobiliários devem agradecer, né. É um diferencial, né. E na fachada também, faz pastilha, faz uma fachada diferente com vidro, esse de Jurerê é um vidro todo espelhado, aquele glaze, né. Ele aumenta o custo, mas agrega valor no preço final, o cliente paga porque ele quer algo diferente. Aí tem 10 prédios em volta, todos são básicos, Uau, quadrado com sim, pintura. sim. Aí chega um que é com fachada com tela de vidro e todo pastilhado com pastilha de alto padrão diferente. A pessoa com certeza ela já pensa. E como é que você faz uma análise como empresário, nem empreendedor? Porque tudo aí te coloca tudo tem tipo assim, você precisou investir para depois você ver o retorno, né. Porque não sei se você concorda comigo que nos negócios não dá para ser muito São Tomé, né, eu quero ver para crer, né, a gente Sei. precisa crer para ver, tipo, Crer pra ver, desde investir. para poder ter o retorno. Sim. Não dá para querer ter o retorno para Lá no começo principalmente, né, investir, 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 economizar, como tem um ditado que fala também, né, empresa rica, né, isso, dono pobre. dono pobre, né, o CNPJ rico e CPF pobre. Então, primeiros anos foi toda a grana investindo em obra, já reinvestindo em terreno, em área, que uma das principais coisas é comprar bem o terreno, né. O Certo. fator primordial para a venda de imóvel é a localização do empreendimento. Então, o terreno quanto mais perto da praia, que quem vem para comprar Claro, litorânea, é melhor. o que mais agrega para venda na hora de vender. E isso você falou uma coisa que é importante, né, que muitas vezes, às vezes, a pessoa acaba misturando, né, ali o CPF com o CNPJ e dá uma dificultada, né. Principalmente no início, e também o financeiro, a saúde sempre tem que ser organizada, fazer a matemática, porque se entrar muito em dinheiro de juros, no final não vai fechar a conta, né. Eu sempre falo, teve uns meninos esses dias que estava vendendo morango lá, que eu me encontraram Aham. numa farmácia. "Ah, como é que faz para comprar um carro desse e tal?", que hoje eu tenho um carro bacana, né. Hum. E aí eu falei: "Quantos anos vocês têm?", "16". Então, ó, não gasta dinheiro, ó, fecha a mão, porque primeiros 6 anos que eu estava em Floripa, e eles são lá do interior do Paraná, Sim. estavam lá em Jurerê vendendo morango. Eu vendia bergamota lá no interior, lá no sítio lá também, Aham. quando era adolescente, milho verde e tal, Certo. para as professoras e tal. E aí eu falei pra eles: "Ó, primeiros anos não gasta nada, economiza, investe, 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 reinveste, pra depois começar a gastar quando você tiver num nível melhor, né". E aí às vezes as pessoas: "Ah, quero já ter vida de viagem, de gastança, sai e tal. Ah, mas eu nunca saio do zero a zero", só que se tu não fizer um sacrifício, quem não tem o início da grana, vamos dizer, às vezes o Claro, cara tem um claro. suporte Já veio de equipar, família, parente e mas tal. quem começa do zero, né, igual a gente, É, não eu vim com uma economizar. mochilinha de roupa pra Floripa no ano de 2000. Aí primeiros 6 anos foi guardando o dinheirinho ali, aplicando na poupança lá, investindo e tal. E o primeiro terreno que eu comprei foi o melhor investimento da minha vida.
Que dali que eu saí do 0 a 0. E foi engraçado que outro dia eu tava no evento do material de construção, aí esse vizinho que é pedreiro, ele tinha a casa ali e tal, ele chegou assim, pô, mas se faz 8 anos que eu não te vejo e tal. Apertou a mão, ó, parabéns, teve coragem, na época eu que dei ideia pra ti, ó, faz kitnet e tal, e eu não tive coragem, eu continuo trabalhando até hoje em obra de pedreiro, fazendo obra dos outros, e na época eu poderia ter feito o que tu fez. Aí ele me deu os parabéns, cara, fiquei Isso, tá emocionado na hora isso. e agradeci por ele ter dado a ideia, né. Isso é uma coisa interessante, né, porque você teve a dica de alguém que ele sabia fazer, ele sabia muito melhor do que você os Que custos, ele você era não sa pedreiro, tal, pedreiro, eu nem você sabia não que era um tijolo. exatamente, só que ele não teve a coragem, É precisa coragem, começar, né, começar, porque às vezes você que tá nos assistindo, se você não começar, deixar pra nunca amanhã. nunca vai chegar lá, né, porque se É, a gente deixar para amanhã, né, sempre tem o amanhã. é, Concorda comigo? nossa, Amanhã é, tem o outro amanhã e assim vai, né, e perrengue e com certeza, né, porque às vezes até mesmo quando você cresceu, né, Moacir, também tem uns desafios, né, tem, e os pe tem. porque às vezes as pessoas pensam: "Ah não, pô, agora o Moacir e a Agnes é uma consultora grande, agora é tudo fácil", não é tudo Não fácil é, não. todo dia tem obstáculo, e tu Ex tem que estar preparado e pra seguir superando esses obstáculos e saber que tu vai acordar, tem coisa pra fazer, pra resolver, né. tem. E cada dia tem mais, né, porque daí quanto Ao mais cresce, tu tem tudo aquilo ali pra administrar, né, se tu administra aqui isso, uma obrinha de 6 apartamentos é uma coisa, agora uma obra de 93 é apartamentos, outra coisa. mais uma de 57, mais outra de 88 pra começar, então é mais responsabilidade. É outra coisa. O Luciano Hang, ele fala uma frase que é muito interessante, que quanto mais ele aprende a descascar abacaxi mais rápido, né, resolver problema, mais dinheiro ele ganha. E com certeza, quem trabalha em obra sabe disso, né. Você acorda todo dia, provavelmente tem alguma coisa para resolver, né, Moacir? É, essa frase até minha esposa esses dias falou, a Joana, que teve agora a linda Bela, 25 dias hoje, a nossa filha, mais um sonho realizado, O né. nome dela é Bela? Bela Agnes. Olha só, Vou ter que levar parabéns. pra obra, ensinar desde cedo pra depois tocar a empresa, né. Eu não vou Imagina ficar a vida imagina toda. imagina a Bela lá coordenando aquela galera Se Deus toda. quiser, ela vai gostar. Vai. E aí a Giovana falou essa do Luciano Hang. Teve um dia que eu falei: "Pô, mais um problema lá, cara, como é que pode e tal?" Aí ela falou: "Mas não fala isso, porque o Luciano fala assim, o que adora resolver problema. Ele quanto mais problema, mais ele gosta." E realmente, quem resolve mais problema que ganha mais dinheiro. É, porque na verdade, o que que é, Moacir? A gente paga eu, Facilidade você não dá dinheiro. isso, a gente paga o quê? Resolver problema. Sim. É isso que eu falo para as pessoas. Quer ver um exemplo interessante? Você chega num lugar, tá um solzão, aí tem um valet, sabe, um estacionamento, você Aham. olha lá, R$ 100, tá um solzão, você acha caro, concorda comigo? Sim. Ele te resolveu só o problema do a pé, Aham. tá chovendo, R$ 100 ficou Barato. muito barato. Se paga 150. Você entende por quê? É. Porque ele resolveu um problema Hã. maior, concorda comigo? Se Verdade. ele aumentar esse valor, então quanto maior o problema, Mais o se retorno você financeiro. exatamente. E muitas vezes a gente para pensar e a gente não quer ter problema, né. É. Ou seja, se a gente não quiser ter problema, pô, não tô resolvendo nada, não tô facilitando nada, Sim. porque de certa forma, não é que você resolve um problema, mas você como consultor, incorporador, você resolve a Traz moradia, soluções, é. você resolve o sonho da pessoa, você resolve a melhor vista da pessoa que é o turista, que quer ver o mar em Jurerê, Sim. entende? Às vezes o problema não é ruim, às vezes o problema é bom, né? E e essa frase que ele fala é sensacional, porque é justamente isso, né. Se a gente pegar um outro exemplo, o Uber. Que o Uber faz? Ele resolve um problema para nós, concorda Sim. comigo? A gente tá aqui agora, antes, vamos ter que pegar um táxi. Hum. Pô, e aí, onde que liga pro táxi? Onde é que tem um táxi? Verdade. Quem que é o táxi? O que que a gente faz no Uber? Tipo, pega o aplicativozinho, chama um carro, já consegue ver quem que é o motorista. Ideia genial esse cara, né, que teve pra criar o Uber. Olha, eu Tem sempre falo, tem cara. a maior empresa de logística do Não, mundo e não esse tem nenhum cara carro. tem que tirar, né, o chapéu. E você já parou para pensar, por exemplo, assim, ó, se você for analisar, não, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda de uma maneira boa. A sua ideia de começar a construir foi algo muito simples. Vou construir 2, 3, 4 e vou vender um, concorda comigo? Sim. Igual a ideia do Uber.
Uma ideia muito simples, se É. a gente for parar para pensar hoje. E várias outras coisas, Uber, iFood, enfim, uma série, né? De coisas que acontecem na nossa vida, né, e resolve. Então, eu imagino que você na construção civil, você acordou lá, tem os dias que daí deve ser terceirizado, chega os caminhões e tal, tem que botar bastante concreto, e dependendo do lugar, fecha a rua, tem que falar com a polícia, tem O que falar com a vizinho chama a prefeitura. polícia, né? Isso, Chega lá, exato, tem que parar, não sei o quê, daí, claro, tem autorização ali pra claro. seguir e tal, mas é até às 17 horas, aí o engenheiro me liga: "Moacir, vai até às 18 e agora e tal", eu disse: vai ter que fazer, não adianta, né. O que que vai fazer com O povo concreto é, senão, né, exatamente. outro dia eu vi lá no Instagram, nos Estados Unidos, foi 36 horas de concreto direto uma obra, falei: "Nossa, o vizinho deve ter ficado doido, né". 36 e é isso, né, A porque noite toda. a noite toda, porque às vezes a gente só as pessoas, né, a gente também acha que as coisas são fáceis, né. É. E realmente dá um transtorno, eu já fiz até vídeo no Instagram, às vezes, pedindo desculpa lá na obra: "Ó, desculpa, hoje a rua tá trancada aqui, é um transtorno", mas aí precisa fazer a obra para fazer toda essa concretagem que vai chegar ali, não tem como manter a rua aberta, e aí tá gerando empregos, o próprio bairro vai mudar depois que Uma lá nos calçada ingleses tem bonita. uma calçadinha de meio metro, aí eles É, colocam lá vídeo na isso, internet: isso. "Olha aqui, da Águas Construtora tá sem calçada aqui e tal, tá atrapalhando". Que tal tapume como era o terreno antes, só Exato, com 1 metro. exato. Mas aí do outro lado da rua tá 3 metros, já um prédio concluído e tal, mas querem andar ali para criticar. Então são muitos desafios que as pessoas gostam de bater. E eu falo assim: "A árvore que dá a fruta que mais leva pedrada". Meu Com pai já falava isso. com certeza. Então a gente leva a pedrada, só que lá no final, quando a gente vai lá, recua, tapume, faz uma calçada de 4 metros, Que serve pra todo mundo, que que todo serve mundo pra vai todo passar lá. mundo, aí é difícil alguém dar um elogio, né. Até um jornal um dia teve lá comentando lá: "Ah, ficou bonito, mas tá o poste no meio da rua", só que eu já estava 6 meses na Celesc pedindo pra mudar o poste, que foi pago quase R$ 40.000, e eles estavam demorando pra trocar e foi É, trocado, melhorou pra todo mundo. que empreendedor, né, aí já tá acostumado a apanhar, né, entendeu. O que você faz gera emprego, movimenta várias coisas, melhora a condição da cidade e muitas vezes ainda tá ruim. Mas você concorda comigo, moça, que se É nem Je superando obstáculos, né. é superando obstáculos, e se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né. Agora tu falou a frase certa, eu sempre falo isso. Jesus Cristo foi crucificado e a gente tá aí também, crítica, gera emprego, né. Quanto de imposto a gente não paga, né. Olha, Direto, construtora indireto. paga Sim, muito sim. imposto, é tudo, o real pegou na mão, é uma parte pra prefeitura, outra para o governo federal. Na hora que vende o apartamento, na hora de contratar as pessoas, É uma cadeia, né, porque, por exemplo, assim, você fez o prédio, os nossos negócios, por exemplo, a gente vende para construção civil. Se sim, não tiver mais nada da construção civil novo, puxa quanto? toda uma Emprego cadeia. direto, tem lá mais de Exatamente. 100 pessoas direto. Aí Aí os indiretos, ali muitos, já de contrato, gesseiro, pintor, tal, todo terceirizado, mundo já tem mais de 100 também, já passa de 200. E mais as outras empresas que vêm depois fazer imóveis, que vai toda essa mobiliar parte. as então ele move a construção civil, né, ele é uma cadeia muito grande que ele movimenta a economia, né. Ele Movimenta movimenta a economia. bastante. E você pode perceber que normalmente quando a construção civil, quanto melhor ela está, ela reflete ali no PIB, nos Nossa, e indicadores, Santa né, Catarina vários tá eles falam até que vive uma bolha hoje que aham, tá diferente do restante do Brasil, que aqui a gente não sente tanto, né, mas o restante do Brasil tá sentindo muito, isso. né, a Selic é alta, taxa de tudo isso e juros. tal. E aqui tá muito desenvolvido ainda essa questão, tá vendendo super bem os imóveis, e tá vivendo uma bolha, assim, porque não tá tão afetado ainda com essa questão do juro alto e tal, com Claro que a aí queda e do e e o juro alto é ruim para a construção civil, né, é ruim para a pessoa que precisa do crédito para mobiliar, né, para fazer mas para agora, construir, graças pra a morar. Deus, estabilizou a Selic e diz que vai Baixar, né, baixando aos poucos, né. exatamente, assim esperamos. Bom, Moacir, a conversa foi sensacional e ela passa muito rápido. A gente sempre deixa a parte final para pedir, a opinião e algumas dicas do empresário, do empreendedor. A gente sabe que na construção civil tem oportunidade para todo mundo. Sim. Às vezes, eu não trabalho com construção civil, mas às vezes as pessoas perguntam assim: "Ah, Éder, se você fosse começar hoje, o que que você faria?" Eu venderia imóveis.
eu venderia imóveis, porque eu não precisaria ter nenhum real de investimento Sei, até eu conseguir o primeiro valor, né? Então, às sei. vezes o pessoal brinca, pô, corretora fala assim, cara, você tem uma oportunidade ímpar, que vocês conseguem levantar um valor alto, Uhum. rápido, sem ter que colocar um aporte, né? Diferente de construir. E o que que você se você fosse dar uma dica, que dica que você daria para alguém que quer começar um negócio, não precisa ser na construção civil, pode ser em qualquer área, e para alguém que já tá num negócio e às vezes tá meio cansado, sabe? Pô, recebeu mais um problema e chega em casa, é mais um para resolver e amanhã outro. Que dica que você daria? A primeira dica para quem quer começar, igual um bebezinho lá, vai gatinhando devagarzinho. O que eu vejo que tem muita gente quebrando, falando pelo Isso. que, eu vou, tem uma imobiliária ou tá no ramo ali da Sim. construção civil, vamos lançar um empreendimento aqui, ó, 30 unidades, 20 unidades, que é sucesso, vende tudo na planta, e não é tão fácil assim não, então Claro. tem que ser passo a passo. Vai começar, tem quanto de recurso? Vamos começar devagarzinho, 1 unidade, 2 unidades, e vai aos poucos. Eu sempre falo isso, primeiro degrau da escada, segundo, terceiro, aí quer dar o passo grande, quebra a perna. Cai. Aí tem várias obras paradas em tudo que é município, Claro. a gente vê porque começa muito alto, ou já entra direto em dinheiro a juros, que daí também não dá a volta, porque o lucro não é estratosférico, né? Claro. Então tem uma margem de lucro, se você pagar juros em cima da grana investida, vai fechar no empate ou no vermelho. Com Pra certeza. quem vai começar. Aí quem tá cansado, que tem problema, até me fizeram uma pergunta outro dia numa palestra, Moacir, está com problema e tal, vamos dizer que eu já tive empresa, aí eu quebrei, o que que eu faço, não sei o quê, eu tô numa dificuldade muito grande. Eu dou sempre 3 coisas. Primeira, Deus, reza todo dia, acordo, oro, pedindo a Deus a proteção, me dai forças, né, porque hoje em dia todo mundo sabe que tem aí essa questão de depressão, as pessoas não estão Sim. satisfeitas nunca com o que tem, até quem Exato. tem muito dinheiro entra em depressão, né. Exato. E aí, se apega em Deus em primeiro lugar, aí você já começa bem, o dia principalmente. Tô com um problema, vai vir um dia melhor que hoje para resolver. Segundo, família. Você tem ou alguém, você tem uma empresa e tal, você apega ao melhor amigo, alguém que vai estar junto ali te apoiando. Então eu nunca fiquei sozinho. Eu paguei promessa no começo pro meu irmão, o segundo irmão, vir pra Floripa para não estar sozinho, que o Odair que é meu sócio hoje, e depois trouxe mais os outros 2 irmãos também. Então ter alguém ali e o outro ter paciência e esperança, hoje é um dia, amanhã é outro. Então, Deus, alguém para ajudar ali, principalmente família, um amigo. E o terceiro, perseverança, que o que está acontecendo hoje, amanhã já vai estar diferente e melhor. E às vezes as pessoas não têm a paciência para esperar, né? Não vai explodir, o mundo não vai acabar hoje, por mais que só tem uma coisa que não tem solução, que é a morte, né? Então, Fora a morte, você tendo Deus, saúde, o restante, hoje tá difícil, tem um dia de amanhã. E o brasileiro tá acostumado de viver, né? De desafios. Outro dia até tava ouvindo na Jovem Pan, Exatamente. eles falando, por que que lá nos outros países gostam tanto de brasileiro, tal? Os caras se formam ali em faculdades excelentes no Brasil e vão para fora. É que o Brasil já desde o começo começou com dificuldade. O brasileiro é acostumado sempre de ter dificuldade e ele aprende a enfrentar desafios. Desafios. Aprende na dor, né? A É, maioria no Brasil desafios. aprende na dor, com desafios. Então nada é fácil. Então tu tem que estar preparado para matar leão, Cada dia, né? enfrentar e aí não desistir nunca, né? Certo. Bom, sensacional. Chegamos no final. Muito obrigado de novo Eu que por tua agradeço o convite, presença. foi muito boa a conversa. Uma honra estar aqui conversando contigo. Pô, muito obrigado, cara. Foi realmente uma história inspiradora. Vale muito a pena você ver e rever. E vocês viram que foram dicas simples, né? Porque às vezes as pessoas acham que vai vir com uma fórmula mirabolante que vai. Sim, não tem forma mágica, é trabalho, organização e coragem Isso. começar e não desistir, né? Para começar. Quem nunca começa, nunca chega lá. Posso colocar o Instagram? Deve. Nós... Quem quiser seguir no Instagram, o meu Instagram é Moacir Agnes e o da minha construtora é Agnes Empreendimentos, bem simples e prático. Isso, e nós vamos deixar até no próprio vídeo, em todos eles a gente sempre vai deixar Show do de bola. Moacir e da Agnes. A gente faz questão de Perfeito. honrar. E como eu falei, se precisar de um precisando de um apartamento para morar ou para curtir,
tem a venda onde? Tem em Jurerê e tem nos ingleses. Jurerê inglês. E temos aluguel também. Aluguel tem sala para alugar na Avenida dos Ingleses e tem também apartamento para aluguel. Quem investe para alugar sempre vai ganhar. O imóvel valoriza e também tem a renda mensal. Porque às vezes a pessoa faz a conta, vou Sim. deixar no banco, Sim. mas o imóvel valoriza mais que a própria entrada do aluguel. Então, em 5, 10 anos, o ganho é muito alto. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado mesmo. Um abraço.